E querido, eu creio de todo o meu coração que nós estamos caminhando para a consumação de todas as coisas. Está mais próximo do que você possa imaginar. Está mais próximo do que você pensa. Está mais próximo aí do que você, nesse exato momento, consegue raciocinar, do que você consegue pensar. Talvez o seu pensamento te leve para daqui uns 10, 15, 50 anos. Eu posso dizer para vocês que talvez nós não tenhamos mais tanto tempo assim como imaginamos. As coisas estão culminando para a sua conclusão. E esse é o interesse, não somente dessa geração, ou pelo menos não deveria ser o interesse somente dessa geração. Essa questão, ao se falar sobre o fim do mundo, é uma questão que muitos povos já se pensava. A gente tem aí várias profecias, não só dentro da corrente do cristianismo, mas em outras religiões, procurando de alguma maneira prever quando aconteceria o fim do mundo. Não é se aconteceria o fim do mundo, mas quando ele aconteceria. A gente já viu aí várias previsões que o mundo ia se acabar ano tal, data tal. Foi lançado-se filme mais filme sobre essa temática. E ainda existem filmes apocalípticos querendo acertar ou querendo prever quando seria ou quando chegaria o fim do mundo. E essa foi uma questão também para o coração dos discípulos. Porque quando eles chegaram em Jerusalém, eles ficaram meio que tão besta com a construção daquele templo, tão maravilhado, porque realmente era algo muito bonito, o templo de Herodes naquela época. E eles ficaram admirados pela beleza da construção e ficaram: Senhor, quão bonitos são as construções desse templo. E aí o Senhor lança a profecia: vos digo, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra. Isso ocorre no ano 70 depois de Cristo. Com a invasão do comandante Tito romano, destrói o templo, arrasa Jerusalém por completo. Mas ele também, os discípulos fazem uma outra pergunta. Não só sobre quando aconteceria a destruição do templo, mas eles também fazem mais duas perguntas além desta. E as duas perguntas que os discípulos fazem é: Senhor, qual é o sinal da tua vinda? E a terceira pergunta que eles fazem é: Senhor, qual é o sinal da consumação dos séculos? Ou seja, quando tudo chegará ao ponto final. Ou seja, algumas traduções das suas versões da sua Bíblia vai trazer quando acontecerá ou quando ocorrerá o fim do mundo. Eles queriam saber, eles queriam estar atenados quando ocorreria. E querido, e às vezes falar do fim do mundo, falar de um cenário apocalíptico, principalmente depois de ter passado ou está ainda passando por um tempo ainda de pandemia, parece ser um cenário propício. Mas, querido, mesmo que a gente teve um cenário de 2 anos de pandemia, não é por conta da pandemia que nós devemos ter isso bem fixado em nossos corações, em nossa mente. Mas porque é um assunto bíblico, é um discurso de Cristo. E se nós cremos na palavra de Deus, se nós acreditamos que a Bíblia é a verdade absoluta, então nós devemos crer que essa presente era que nós conhecemos, ela vai acabar. Jesus disse: os céus e a terra passarão. Então é certo que os céus e a terra vão passar. Esse mundo que você conhece hoje vai passar. Tem gente que pode dizer assim: mas eu queria construir tanta coisa, eu queria alcançar tantas coisas, eu queria conquistar, eu ainda queria, Continue com os seus projetos, continue com as suas expectativas de conquistas, continue com os seus planos de construção, mas fique bem ciente que o nosso Senhor não nos chamou para adaptar uma terra onde será um jardim bem regado para nós. A mensagem dele foi: aguarde a pátria que está por vir. Aguarde o mundo que está por vir. Aguarde as coisas que estão por vir. Porque essa é a definição de fé em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1.
Fé é convicção das coisas que não se vê. E quando ele está falando das coisas que não se vê, ele não está falando daquilo que você quer conquistar. Ele está falando daquilo que ele prometeu que está por se cumprir. Pela qual os antigos foram capazes de morrer. Foram capazes de perder, abandonar, sem sentir dor alguma. Como ele diz acerca de Abraão, buscando uma pátria ainda maior. Esses homens viveram por aquilo que ainda estava por vir, e não pelas coisas presentes. Por isso que eles abriam mão, por isso que eles perdiam, por isso que eles eram capazes de prosseguir a caminhada firme em Deus, porque a convicção deles não estava nesse mundo, estava na pátria que havia de se revelar, na nova Jerusalém que desce do céu. Isso, querido, precisa estar bem firme em nossos corações. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem hoje sobre não olhe para cima. Parece meio contraditório. Como assim não olhar para cima? Eu baseei o tema dessa ministração em um filme que eu assisti, na verdade que nós assistimos no ano passado com esse mesmo título, Não Olhe para Cima. Esse filme retrata de estudantes de astronomia que estavam em uma faculdade fazendo alguns estudos. Na verdade, uma moça que estava pretendendo fazer o seu PhD, estava sendo acompanhada pelo seu mentor, e eles descobriram um cometa. E aí, ao descobrir aquele cometa, eles começaram a fazer uns cálculos, e perceberam que aquele cometa estava em rota de colisão com a Terra. E se aquele cometa atingisse a Terra, toda a raça humana seria exterminada. E eles só tinham 6 meses até o impacto daquele asteroide, daquele cometa com a Terra. Isso alarmou eles. E foi uma notícia urgente que eles não puderam esconder. Eles disseram: nós temos que avisar a humanidade para que eles possam se preparar para o possível extermínio ou o fim do mundo. E eles buscaram as autoridades, os políticos, para alcançar um meio de avisar toda a população. Mas os políticos não deram a mínima, só se importaram com as suas próprias imagens e esconderam seus podres de corrupção. E tentaram abafar aquela notícia para não provocar, sabe o quê? Um alarmismo nas pessoas. Para passar a mensagem de que está tudo bem. Está tudo bem. Para que apavorar as pessoas? Para que uma mensagem que vai trazer um alarmismo? Falar desse tema de fim de mundo? Para quê? Para quê? Fica aqui calado que a gente vai dar um jeito aqui de uma maneira escondida, sem precisar alarmar as pessoas, e nós vamos resolver esse problema. E eles não confiam mais, aí eles tentam ir para a mídia. Vão para um telejornal e procurando dar a notícia, mas os apresentadores, os âncoras daquele telejornal também tratam a notícia de uma maneira tão fútil e superficial que acabam zombando deles, achando que eles são loucos. E o interessante é que as pessoas começam a mandar mensagem para um telejornal, chamando o cientista de louco, chamando a menina de abestada, algo dessas coisas, ridicularizando, menosprezando, fazendo com que os nomes deles não sejam nada. E sabe qual é o maior engajamento das pessoas? Era na cantora que tinha acabado de terminar um relacionamento com um DJ. As pessoas estavam mais interessadas no relacionamento dessa celebridade do que na notícia de um possível extermínio da raça humana. Parece com a sociedade que nós estamos vivendo? As pessoas estão mais atenadas nas redes sociais em quem terminou com quem, do que uma notícia tão séria, tão verdadeira, como a mensagem do Evangelho. E eles são ridicularizados e saem daquele telejornal e eles procuram uns cientistas. E até a ciência também menosprezam eles e não dão atenção. Final da história, todo mundo morre.
Todo mundo está lá, aparece um figurão que parece mais o Steve Jobs, né? Parece uma paródia. O filme, ela é uma paródia cômica, mostrando a sociedade que não dá a mínima para notícias importantes. Só pensam em coisas fúteis. E como a mídia procura controlar aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Aí o Steve Jobs, que é o cara atenado da tecnologia, diz, não, a gente vai resolver. E tenta resolver, tenta destruir o asteroide antes da colisão, mas não resolve. E aí eles começam, a mídia começa a dizer, não olhe para cima, não olhe para cima, não olhe para cima. Ou seja, não dê crédito à notícia, não dê crédito à notícia, não dê crédito à notícia. Quando o cometa atinge a atmosfera da Terra, eles olham para cima e percebem, era tudo verdade. Mas não tinha mais tempo. Não tinha mais tempo. Talvez eles disseram, aquilo que nós achamos ser uma chacota, era verdade. E aí os roteiristas do filme escreveram a seguinte descrição sobre o filme. Há 6 meses da colisão, chamaram a atenção da mídia e de um público obcecado pelas redes sociais, se mostra um desafio chocantemente cômico. O que será preciso fazer para o mundo apenas olhar para cima? E aí eu tomo essa última pergunta e a refaço, pegando o viés da palavra de Deus, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é preciso fazer hoje para que as pessoas parem de olhar para baixo, parem de olhar ao redor, para um lado, para o outro, e comecem a olhar para cima e perceber que já não nos resta mais muito tempo. Porque todas as coisas apontam para o fechamento do fim. A notícia que eu posso dar para vocês aqui, para vocês que estão nos assistindo, é: Cristo está voltando.